Olá, eu sou Marcos Mazieri, sou um dos colaboradores da Editora Efêmera e a gente vai continuar a série que já faz um tempo que estamos fazendo, que é O Autor Está Vivo e também a Autora Está Viva, que é uma série de entrevistas com dramaturgos e dramaturgas contemporâneas. Eu falei entrevista, mas não é bem uma entrevista, é uma conversa descontraída. Ou tive meu momento Michel Temer agora. E dessa vez estamos convidando o Pedro, que é um dramaturgo da peça O Último Supermercado do Mundo, que foi publicada no ano passado pela Efêmera. Inclusive eu tô com ela aqui no meu Kindle. Olha aqui, que bonitinho. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas algumas peças da Editora Efêmera estão disponíveis gratuitamente lá no site. Tem até a última postagem, mostra como é que faz para acessar as peças. E algumas delas estão em PDF, e aí você pode jogar para o seu tablet, para o celular e até para o seu Kindle, porque também é possível de ler, mesmo em PDF, é possível de ler no Kindle. E tá aqui, então, no meu, por exemplo, Último Supermercado do Mundo. E eu vou, agora já entraram algumas pessoas a mais, eu vou já puxar o Pedro aqui. Vou tentar puxar o Pedro aqui, pra gente já começar. Isso funciona, eu tenho uma certa falta de habilidade aqui com... Ah, olha E aí. aí, rolou? E aí, Pedro, rolou? Tá me Ah, ouvindo? começou a aparecer uma coisa na minha cara, porque eu apertei um botão aqui. Faz tempo que eu não faço uma E live. Por aqui. Eu já fiz outras em outras plataformas. eu também, na real. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo bem? Tô testando esse fone novo aqui. Tô te ouvindo também. Se alguém não estiver ouvindo alguma coisa assim, avisem aí no, no chat, por favor. Tudo bom, Pedro? Ah, tudo indo, né? Tudo bem, sempre. Eu acabei de receber um áudio de um amigo, tudo bem, sempre com um asterisco. Sim, Enfim, mais ou é, menos é, é um, isso aí. é um momento que a pergunta impossível ter uma resposta totalmente positiva, né? Mas a gente. Mas estou feliz de estar aqui. Fiquei feliz de vocês retomarem as conversas. Gosto muito do trabalho de vocês todos e todas aí, né? E tamo junto. Legal, obrigado por aceitar o convite. A clássica, a clássico começo, né? Obrigado por aceitar o convite. E aí, Pedro, ó, eu vou primeiro. Você quer falar alguma coisa antes de tudo? Você tem alguma Não, questão que te aflige? além de todas, além de todos, não, fiquei feliz de vocês retomarem o contato aí essa semana. Enfim, você já fez uma breve apresentação, né? Uma peça que, se eu não me engano, você me corrija no calendário, mas vocês abriram no edital no final de 2019, né? E foi o primeiro lugar que eu mandei. Era uma peça nova, assim, poucas pessoas tinham lido. E aí quando rolou a publicação em 2020, eu lembro que a gente ia fazer um evento, né? O pessoal, a Pâmela, o pessoal tinha falado de que ia ter um breve lançamento das 4 peças que vocês tinham publicado. E estava super animado, e depois veio a pandemia, mas a gente conseguiu fazer na época no sistema do e-book, né? Algumas pessoas leram no último ano e eventualmente sempre recebo uma mensagem de alguém que leu. E é isso, eu acho muito, muito massa, né? O trabalho da Efêmera. Meu contato mais com dramaturgia de teatro, além das coisas que eu estudei, assim, veio muito lá no Centro de Formação,
núcleo de jovens autores do SESI, né? E o intuito lá do SESI aqui do, né? Acho que agora não mais, mas na época ainda era o British Council que dava o apoio, e o grande objetivo do núcleo é a publicação de peças de teatro, né? Que é uma prática ainda muito rarefeita no Brasil, né? Então, quando eu vi o projeto da Efêmera... Eles estão publicando as peças das turmas mais recentes? Eu não tenho Não, certeza. não tenho certeza. Da minha foi, minha turma foi 2015, saiu em 2016, e as outras ainda saíram. Uma tiragem menor, mas também tinha e-book, e se você procurar online tem ainda, mas enfim, lá no núcleo a gente aprende muito como é Foi o, importante. foi o Patagônia, o seu texto. Foi publicado, é isso? É o Patagônia, é a minha primeira peça publicada lá no SESI. E que é uma peça bem diferente dessa, né? A Patagônia ainda é uma tentativa minha de fazer algum drama, assim. Mas aí no último supermercado eu lembrei que eu gosto mesmo de tentar fazer humor, assim, e fazer humor no teatro sempre foi uma questão, sei lá, sempre quis tentar fazer, acho que rolou, enfim. Espero que no futuro a gente consiga montar também esse texto. Aliás, eu no seu currículo ótimo, né? Na sua bio, que inclusive está no livro, fala que você trabalhou na Comédia MTV, né? Comecei lá, em Você, 2011. você começou, então você tem essa coisa de escrever para comédia mesmo. Você começou pela comédia. E como que foi isso? É uma curiosidade mais pessoal do que para live. Como é que Não, é essa coisa esse eu estava aí? até falando para um amigo essa semana sobre esse assunto. Em fevereiro agora eu fiz 10 anos de carreira. Falei, se eu pudesse fazer um DVD assim com os piores e melhores momentos. Mas eu comecei lá no Comédia como assistente, abri uma vaga lá de estagiário na época que era assistente de roteiro, uma coisa que ninguém sabia o que era, assim. E aí eu entrei lá, eu tinha feito tipo um curso com o Jorge Furtado, tinha lido os manuais de roteiro, tava no segundo ano da faculdade, fazer comunicação, aqui em São Paulo na FAAP, e fui, passei na entrevista e comecei, assim, meio que foi uma loucura, assim, fiquei lá 2 anos trabalhando no núcleo de comédia do canal, né, e fazendo basicamente o Comédia MTV, eu era assistente do Theo Popovic, que hoje, enfim, faz várias séries por aí, e do Rafael Queiroga, que também era um dos atores, e de toda a equipe que atuava e escrevia também. E foi uma experiência muito foda, assim, na época. Eu nem sabia que eu gostava tanto de fazer comédia e foi muito massa, assim, foi muito legal. Depois de lá, aí comecei a enveredar um pouco para escrever roteiro freelancer, né? Então, o que aparecia eu fui fazendo. Fiz bastante série para Mas criança, você mas tem essa coisa de gostar da é, comédia e de querer explorar a comédia. explorar ela. Pô, Acabei fazendo programas para TV fechada e fiz um documentário que é meio de comédia, que agora até, inclusive essa semana, está num festival de comédia, que é o primeiro fest cômico. E aí, quando eu fui fazer o último supermercado, depois do Patagônia, eu falei, cara, eu quero tentar fazer uma peça de comédia, vamos ver se eu consigo. E foi muito massa, assim. se você fosse definir o último supermercado do mundo, seria como comédia mesmo. Como comédia. Acho que até na capa, não lembro. Eu deixa até rever a edição suas, mas acho que na capa tá lá, uma comédia em 2 atos, né? Sim, uma peça de Esse, comédia em dois atos, está bem no... antes de começar o texto, né? isso era de propósito, assim, eu queria que as pessoas lessem e falassem, "Ah, olha, é uma comédia. Tipo, não é muito comum fazer peça de comédia no Brasil sem ser, sei lá, stand-up, que eu acho incrível, ou textos mais antigos, mas tipo, ó, você tá lendo uma comédia, tipo, é isso aí. Então, É curioso porque eu também, o On, que é o primeiro livro da editora, que eu sou o autor, eu também considero ele uma comédia, assim, né? E aí eu até brinco no prefácio, quer dizer, pô, o problema é eu como autor dizer que é uma comédia, depois a pessoa ler e não achar engraçado, né? tem esse E aí, problema será que uma total. comédia existe antes de alguém validar ela como comédia, né? Putz, total. Nunca tinha parado pra pensar nisso.
mas eu não sei. É um Alguém risco, tem. né? Você... É, Um risco que o drama não tem muito, assim, né? O que as outras linguagens não tem muito, né? Mas a comédia tem esse risco de. E aí? E se ninguém achar graça, né? Embora seja algo mais amplo do que, enfim, somente fazer rir, mas. Né, exato. pensando mais do ponto de vista do público, né? Tem uma expectativa com a comédia que às vezes é perigosa, né? Sim. Ah, mas alguém tem que dar o primeiro passo, né? Então, no caso, é o autor ou a autora. Então, tipo, tem que ir pra cima e tem que, sei lá, confiar um pouco no trabalho também, né? Mas tem esse Total. risco, assim, por isso que eu gosto muito de conversar com quem gosta de fazer comédia, assim, porque eu acho todo mundo meio corajoso, meio maluco ao mesmo tempo, assim, porque é meio difícil mesmo. Então, eu vou então puxar mais pro texto em si. Eu espero que as pessoas que estão aí acompanhando tenham lido. Inclusive, a gente fez uma postagem aqui de um tutorial quase de como entrar lá no site para ler a Ah, peça, mas quem não leu, muita gente veio perguntar pra mim, eu falo, ah, gente, é muito fácil, é só entrar no site da editora, tem outros textos também, né? Enfim, é só baixar o PDF. Eu não tenho Kindle ainda, mas quem tem Kindle é mó fácil ler, né? total, não é. Pelo menos é um jeito de burlar um pouco as telas, é uma tela um pouco mais amena. E aí, no último supermercado, entre muitas coisas que daria para falar, mas eu quero puxar a coisa da pasta de tomate, assim. Esse objeto, sim, você até colocou no seu Instagram que vou falar sobre dramaturgia, comédia e o tamanho da barra de soufflé, né? Acho que foi isso que você É, sim. escreveu. E aí, e aí no texto tem essa coisa da pasta de tomate, né? Que é o disparador da coisa, né? Porque o personagem, o Carlos, vai lá atrás, ele chega nesse último supermercado do mundo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me Não, corrige. não, cara. Mas muito é porque ele precisa ir atrás dessa pasta, né? Enfim, porque tem uma questão aí de realizar o desejo do avô, se eu não me engano, né? Vou É, do ficar dando pai. spoiler também, do pai. Do pai. E aí ele tem esse objeto, né? Me parece interessante trazer a história em volta desse objeto. A minha pergunta é um pouco por que dessa pasta de tomate? Da onde você tirou isso? É, Eu tenho até, acho que no texto fala alguma coisa da questão, uma receita italiana que não sei quem fazia e tal. Mas, enfim, para além dessa justificativa dentro do enredo, da onde você tirou esse objeto? O que você pensa sobre ele? a ideia da peça veio de uma notícia que eu li. Uma vez eu estava, sei lá, em casa, foi bem antes de 2019, assim, quando eu mandei para vocês, acho que foi em 2017, 2018, que eu li na Piauí. Eu não lembro o que eu estava lendo. E realmente eu devia ter recortado a notícia que deu origem, mas eu acabei jogando fora. Mas tinha essa coisa de um supermercado num lugar muito longe, assim, que era tipo quase o último resquício da civilização, assim. Às vezes é um supermercado, né? Tipo, é onde você tem acesso às coisas do mundo, assim. E a pasta de tomate veio muito como piada mesmo, porque, sei lá, eu acho que eu estava até discutindo isso com a minha namorada esses dias, como quando eu era criança, tomate pelado era muito caro, e eu lembro que a primeira vez que eu vi o tomate pelado foi na casa de um tio que eu achava muito chique, assim. Foi a minha primeira vez que eu vi tomate pelado, eu falei, caralho, caralho, tipo, ele tem tomate pelado. Na minha casa tinha pelado. Molho de tomate, como que chama aquele de elefantinho, normal. E hoje em dia é Que vinha na tudo lata, né? que vinha na lata. Hoje em dia é tudo mais globalizado, né? Você vai no supermercado normal, tem, sei lá, 8 tipos de tomate pelado num preço ok, assim. Preço ok é difícil falar porque nada tá num preço ok, mas enfim. Então veio com essa piada, essa coisa que as pessoas às vezes ficam apegadas a certos produtos, a certas coisas. E no teatro eu sempre, enfim, uma coisa que eu acho muito legal de teatro, que é o contrário do... O cinema faz isso bem também, mas ao contrário da TV, às vezes é você conseguir focar num objeto, né? E esse objeto ser o disparador e ele sempre voltar no texto ou no palco e ser uma piada recorrente, assim. Então eu achava que a pasta de tomate ia funcionar
como disparador de várias dos dramas do personagem principal, né? Então tem Eu como. gosto muito dessa coisa de ter um objeto e na comédia ser um objeto banal, assim, né? Exato, Tipo, na comédia pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma não, casa ou. Acho que isso que é maravilhoso da comédia, não precisa ser um carro, alguma coisa, pode ser realmente uma lata de pasta de tomate, assim. e aí torna até a coisa um pouco absurda, assim, né? Porque quem iria tão longe no último supermercado do mundo por causa de uma marca específica de uma pasta de tomate, que não pode ser outra, porque tem um sabor. Leva para um campo muito absurdo, né? Que também é um lugar bom de se explorar para comédia, né? Eu acho que sim, e no teatro eu acho que funciona bem, assim. Às vezes eu fico pensando que o absurdo está tão grande que talvez o absurdo nem seja mais uma ferramenta, né? Mas ela está Tem que aí ir pro ainda. banal agora para Tem que ir para outro lugar, assim. superar. Exato. Total. E inclusive essa é uma questão, né? Como acho que a gente já pode abordá-la agora. Como fica a comédia nesse lugar, assim, né? Nesse momento. Quer dizer, é um momento trágico, assim, não no sentido teatral, mas no sentido de fato. Cara, eu acho é difícil, né? Tipo, às vezes você sentar e tem que pensar numa piada ou fazer alguma coisa. E aí é engraçado, olha, é engraçado que essa semana é isso. A gente está conversando aqui hoje, amanhã tem que falar de um filme que eu fiz com a minha mãe, inclusive, que deve estar online aí vendo a live, que está no Festival de Comédia. Então, a gente está tentando falar de coisas engraçadas com assuntos sérios, né? Acho que o filme sobre o mercado do mundo tem um pouco isso também. Mas eu acho que a comédia está aí sempre. Ela nunca, tipo, ela tem que achar alguma brecha, alguma fresta para ela estar mesmo nesse ambiente muito escuro que a gente está. E saber rir no lugar certo, não fazer a piada com quem está sofrendo, mas com quem está fazendo sofrer, né? E também achar uma certa, sei lá, um conforto nessa banalidade, às vezes, que é onde a gente consegue, pelo menos, respirar um pouco, né? Então, acho que a comédia, ela é fundamental, assim, é uma ferramenta. E eu já falei isso em algumas conversas online, né, com amigos, ou grandes áudios, às vezes áudios muito longos, como antes, que o comediante tem me surpreendido muito no Brasil, assim. Eu sou um cara que gosta de escrever comédia, mas não sou um comediante, né? Não tenho seguidores, não faço trabalho na TV, mas os comediantes têm me surpreendido positivamente, que num momento muito trevas, assim, eles estão produzindo conteúdo, estão fazendo as pessoas pensarem sobre. Eu acho que talvez, né, um dos maiores programas feitos hoje na pandemia no Brasil é o Sinta-se em Casa, do Adnet, onde ele está em casa, tipo, fazendo piada com tudo e todos e, tipo, batendo em quem deve receber, assim, e tá fazendo, tipo, com o celular, com a esposa dele, tipo, na casa dele, Super sendo muito simples, solto, né? super simples, talvez, tipo, né, o grande programa mesmo, assim, foi até premiado e tal. E você vê, às vezes, comediantes falando muito sobre isolamento, sobre se cuidar, e enquanto outros artistas, né, da música, tipo, também fazem o seu papel, mas às vezes um pouco parece que não estão conectados nas questões. E o comediante sempre foi, né, criado para rir, está falando sério também, está fazendo tudo ao mesmo tempo com certo equilíbrio. Eu tenho, tipo, o maior respeito por esses comediantes que estão fazendo um trabalho muito bom, assim, não só de entretenimento, que é necessário, que as pessoas precisam respirar um pouco e rir, né, né, tipo, ter um certo alívio, assim, porque só notícia muito ruim, só coisa dura, vai ficar todo mundo pior do que já está, mas ao mesmo tempo fazendo um trabalho necessário no atual momento, assim. Então, acho que é difícil, não é fácil, mas a comédia, ela vive, ela está aí, ela tem que estar aí. Ela é a coisa mais, não a mais bonita, tem muita coisa legal, mas, tipo, é muito bonito quando você ri. É uma coisa muito inexplicável, eu acho muito foda quando alguém ri. É muito da hora. Pra usar um termo simples, mas é muito legal. É muito massa ver alguém rir. Então acho que a comédia tá aí. Tem que existir.
Total. E eu também tenho me surpreendido positivamente, assim, inclusive porque me parece que cada vez mais tem bons roteiros, né, de Sim, comédia, às vezes escritos pelos próprios humoristas, às vezes por um grupo de roteiristas mesmo. Até o Zorra Total, que assim, que virou Zorra, né? Que entendo sempre total. foi assim um negócio horroroso, horripilante. E nos últimos anos tem feito sketches e tal com os roteiros assim muito bons, muito críticos e muito conectado com o que está acontecendo, né? A TV Exato. Quase também, que eu acho que, meu, são roteiristas muito bons, assim, né? O Daniel Não, todo Furlan, mundo. o Caíto, e é curioso perceber quando parte do texto, né? Quando não Exato. tem só a ver com o humor de improviso, com o humor da virtuose do ator, né? Mas um humor que já está presente no roteiro, né? Exato. E eu acho que a É gente é muito bom interessante. nisso. Isso que eu senti a falta quando eu fui no supermercado, assim. Eu sei que a gente tem uma tradição de comédia muito grande no Brasil, mas quando eu fui estudar no núcleo, até os autores que a gente pega para ler, né, tirando os muito antigos, assim, eu sentia um pouco da falta de comédia no teatro contemporâneo. Assim, eu nem sou o maior estudioso, eu gosto de ir assistir, e estava uma época mais antenado do que estava acontecendo. Mas eu falei, cara, tem muito chão para a gente percorrer, porque tem muita gente querendo ver, né? Eu acho que quando a gente puder voltar a fazer e poder frequentar esses espaços, acho que o teatro virtual é uma realidade, está aí, as pessoas têm feito, mas também quando a gente puder voltar com segurança, vai ser um lugar que a gente vai ter que, além de refletir, pensar e sofrer e construir, a gente também vai ter que rir disso tudo. Não, tipo, também tem um lugar para isso, sabe? Nem que seja, sei lá, não sei. Ainda estou pensando sobre. Tipo, mas. Até talvez a comédia seja um lugar de conseguir lidar com o trauma, assim, né? De certa, o trauma É, coletivo, né? No sentido coletivo. cara, eu não sei. Eu acho que não vai ter precedente, assim. É um rasgo da nossa vida, mas ao mesmo tempo a comédia tá aí, desde que o mundo é mundo. E é isso. Tem pessoas fazendo um ótimo trabalho mesmo num período muito ruim. Tipo, sei lá, eu falei do Adnet, mas tem o Yuri Marçal, por exemplo, que eu fui ver um show dele antes da pandemia e foi incrível. E ele faz um conteúdo muito bom, só com uma câmera, né, celular e dentro do quarto do hotel, ou onde ele está, enfim. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Total. É curioso porque eu me formei na SP, Escola de Teatro, no curso de dramaturgia que tem lá. Uhum. E que, mas antes lá também eu fiz o curso de humor. E Ah, sempre tô foi essa ligado. questão, né? Como, né, juntar, sempre foi um atrito juntar os dramaturgos com os humoristas, né? Dizendo assim, juntar os dois cursos. Sempre teve uma tentativa, mas sempre foi um atrito. E justamente porque uma certa tradição, acho que, da comédia teatral, assim, tem um lugar de não querer lidar com o texto, né? Que já é Sim, diferente quando vai para outras telas e tal, e é diferente no stand-up também, que normalmente tem o texto, né? Mas um lugar da comédia física, né? Do palhaço, do improviso, etc. E aí eu sempre senti falta, assim, dessa conexão, né? Porque como que é escrever para comédia? Igual você falou, e falta referência mesmo, né? Especificamente no teatro, né? É uma coisa que é difícil de encontrar, ainda mais coisa publicada, assim, né? Comédia para exato. teatro não é simples de achar, né? Então é um É, desafio. Pelo menos agora tem o último tem, supermercado do mundo. tem a primeira peça que vocês publicaram também ainda, a sua, em Tem formato o física. On, Eu acho que tem sim, bastante coisa. Se eu pensar, cara, por exemplo, o Vinícius Calderoni também faz comédia e conseguiu publicar as peças dele. Eu acho que tem bastante coisa aí, tipo, que vai sair. Eu acho que tem um espaço. E eu espero também que, de certa forma, a dramaturgia de teatro, que já está acontecendo, tipo, ir para os podcasts que também é dramaturgia, mas também abarcar não só o drama, mas também uma coisa mais bem-humorada e bem engraçada, assim, que eu acho que é um formato. Esse sim, talvez.
além do teatro virtual, que eu já assisti peças, talvez este tipo de dramaturgia realmente veio para ficar, é um mercado, né? Eu acho que talvez os dramaturgos têm que ficar bem atentos a fazer isso também, sabe? Acho Total. que as pessoas, além dos podcasts que já existem, né, de notícias, de entrevista, de, enfim, informativos, também tem os de dramaturgia, que eu acho muito interessante, assim. Inclusive um texto que a gente publicou do Felipe P, que é a Oceanografia do Isolamento. Ele foi gravado numa versão do podcast que agora eu não vou lembrar o nome, então também não vou arriscar para não falar errado. Mas eu ouvi também e gostei muito, assim, porque você vê que é uma coisa que funciona, né, com o podcast, funciona só com áudio, né? Será que foi no Isso audiodrama lá do Diego? talvez tenha sido. Eu vi Eu que ele não entrou tô aqui, lembrado agora. mas não sei se ele está ainda, Se porque às tiver vezes ele alguém entra e sai. aí que É, sabe do que a gente está falando, dá mas ele faz, uma o Diego ajuda. antes era mais de entrevista e agora eu vi que ele está publicando umas dramaturgias também. Ó, ele falou que não foi, mas valeu, Diego. Não foi? Mas já fica aí Foi a um dica pro outro. pessoal que gosta de dramaturgia Total, no nosso podcast. eu vou colocar, inclusive, no Instagram da Efêmera aí nos próximos dias esse link para ver essa versão em áudio desse texto. Mas que também é uma comédia, por isso que eu lembrei também, é uma comédia. Massa, legal. E voltando pro seu texto, eu queria falar uma coisa que talvez seja meio banal, mas que talvez possa sair alguma coisa interessante. Que você usa a coisa do áudio do WhatsApp, né, no enredo ali, dentro da ficção, que é um recurso, enfim, é uma coisa super moderna, né, do tipo, que pra gente virou comum o áudio de WhatsApp, né, Uhum. e que quando vai pro texto é um recurso épico super potente, assim, né, que seria muito difícil de resolver, normalmente é difícil você colocar num texto que é bem dramático no sentido de estar pautado no diálogo, é difícil conseguir colocar uma narrativa sem quebrar muito com a lógica ali dramática daquele diálogo. E para mim o áudio de WhatsApp super conseguiu fazer isso, assim, né? Porque a gente está tão habituado ao áudio como uma ferramenta de diálogo contemporânea e que parece que ali ele faz todo sentido, assim. Ah, sim. Cara, eu gosto muito de áudio em peça. Tipo, para começar assim, eu sou muito audieiro. Tipo, eu mando áudios quilométricos e as pessoas começam a me mandar áudio no WhatsApp falando, desculpa, tô mandando áudio. Eu falo quase assim, putz, não ligo, pode mandar. Se eu tiver com tempo, né? Às vezes eu paro para escutar pessoas me mandando áudio, mas no geral eu não tenho preguiça de falar, não tenho preguiça de escutar, assim. Então, quando eu acho que os áudios, eu não vou lembrar ao certo, mas eu acho que os áudios no texto vieram já numa segunda versão, não tinham de cara na primeira versão. Mas veio nessa de querer deslocar o tempo, assim, porque no teatro tem isso da força dramática ser muito ali naquele tempo presente, né? E o áudio também era um pouco de deslocar e mostrar que esses personagens mantêm uma relação mesmo não se encontrando mais, assim. Que de certa forma é o que a gente tem feito no último ano, né? A gente não se encontra mais, mas a gente mantém relações com as pessoas. E eu sinto que os áudios, pelo menos, dão esse caráter um pouco mais de conversa, de você contar umas coisas mais íntimas, assim. Então, isso eu achei Porque no legal. texto o áudio faz a gente perceber que aquela relação que a gente está vendo acontecer pela primeira vez, ela Uhum. reverberou depois, né? Porque os Exato. áudios estão no futuro, né? Estão no futuro do acontecimento que a gente está acompanhando, né? Mas eu acho um E aí recurso que você é fala, pouco. Ah, desculpa. Eu acho um recurso que é fala, pouco fala. usado, mas quando eu vou em peça que tem esse recurso de você estar numa caixa preta, ou você está vendo só uma imagem, e você está escutando um áudio que é além do palco, eu acho muito foda. Mas eu sempre. Agora eu tinha até esquecido disso, mas tipo, eu fiz rádio e TV de faculdade. Na faculdade, minha formação é essa. Então, e eu apresentava o programa de rádio, eu acho o rádio foda, assim. E aí, quando eu
quando eu estava fazendo faculdade de rádio e TV, eu já gostava de teatro, eu já lia sobre teatro. E aí eu li que tem umas teorias sobre o rádio que vem do Brecht, que o Brecht escreveu fez uns textos sobre o rádio, e já pensando na teoria de cortar a quarta parede no rádio, que é, enfim, um campo de estudo dele. E aí tem umas peças também, cara, esqueci o nome do dramaturgo agora. Tem uma edição linda da Companhia das Letras, são as peças faladas do cara que escreveu Asas do Desejo. Esqueci o nome dele. Peter Handke. Peter Handke, exatamente. Ele tem peças que eram só faladas também, que eram também para ser produzidas nesse formato de áudio, radiofônico. Eu acho muito foda essas peças faladas dele. Então, quando eu pensei no áudio, veio todas essas referências juntas. E eu acho que é um recurso que a gente usa pouco, mas hoje em dia é bom para a gente também dar essa deslocada na dramaturgia, assim. Acho massa. Total, e também porque parece que a gente está, sobretudo agora na pandemia, todo mundo meio saturado de imagens, né? Não só pela Nossa, sim. pandemia, mas todas as ferramentas elas valorizam muito a imagem. O próprio Instagram, a base de existência dele é a imagem, né? E é o próprio surgimento agora do Clubhouse, né? É um Eu não pouco um entrei, contraponto. sim, Hã? eu não entrei porque É eu um tenho medo contraponto, parece que é um só fazer contraponto isso. desse cansaço, né, da imagem, assim. Eu não entrei no Clubhouse simplesmente por medo de não fazer outra coisa da minha vida, assim. E, É o aplicativo perfeito para vocês. mas eu não baixei justamente porque eu preciso fazer outras coisas, sabe? Mas eu faço muito isso hoje em dia. Por exemplo, eu já discuti isso com um amigo. Tipo, eu adoro colocar o podcast falando de dramaturgia, de um outro sentido também de humor, que é aquele respondendo em voz alta da Laurinha Lero. Eu adoro colocar às vezes e ficar deitado, tipo, de olho fechado, escutando, sabe, na cama, assim. Eu acho que me leva para uns lugares muito mais, dá uma relaxada, sabe? E eu dou risada sozinho, eu acho muito, muito fera, assim. Então, esse recurso do áudio, eu acho que ninguém nunca tinha me perguntado, mas vem um pouco disso, assim, de deslocar um pouco a linha narrativa e fazer uma graça ao mesmo tempo. E eu acho curioso como as tecnologias elas vão indo e voltando, né? Porque em algum momento você achou que a rádio ia morrer por causa da televisão, né? E aí, na verdade, além de não morrer, o rádio em si ainda avança nesse tipo de relação só com áudio, avança para outras tecnologias, assim, né? Curioso como faz parte mesmo aí de algum lugar que está além da tecnologia em si, né? Mas uma necessidade nossa de ouvir e não ver só, né? Ouvir e Então é isso. completar um pouco aquilo que está ouvindo, né? Eu lembro que é isso, falando nessa questão do áudio, na peça, etc. E é isso, eu fazia rádio e TV, o podcast bombava lá fora e tipo, tava chegando no Brasil, mas não bombava tanto, assim, era muito de nicho, e tinha podcasts que falava muito na faculdade, eu fazia podcast, mas ninguém fazia muito, de repente dá uma morrida, de repente voltou com tudo. E acho que é sobre isso, as pessoas gostam de ouvir outras pessoas falarem, e gostam de ouvir histórias. E aí o mercado descobre e vira outra coisa, né? E aí vira dinheiro. Mas Total. originalmente são as pessoas querendo ouvir as outras falarem, assim. E isso integra mais porque a gente consegue fazer outras coisas também, né? Ouvindo. Tipo, Exatamente. consegue lavar louça ouvindo. É um outro tipo de relação, né? Que não a de tipo, pôr toda a atenção numa tela, assim, né? Ficar nessa energia, né? Total. Agora, você falando de que quando você escreve esses áudios, né? Você imagina que eles vão estar sendo ali ouvidos pelo público, né? Quer Uhum. dizer, pelo que eu entendi, quando você escreve, você pensa que as pessoas vão estar ouvindo isso como se fosse um áudio WhatsApp e não, por exemplo, mostrando o ator gravando esse áudio, que seria um recurso, né? Uma opção de encenar, né? Tipo, posso pôr o ator
falando como se estivesse gravando um áudio, né? Sim. Mas porque eu pergunto isso no sentido de o quanto você, como dramaturgo, até porque você vem desse lugar de escrever roteiro também, você já pensa na peça no palco, assim. Você pensa muito nisso? Você imagina já aquilo no palco? Por onde entra, por onde sai, como seria o figurino, o que que é só o áudio, enfim. Ah, eu acho que, cara, é engraçado, né? Porque essa é a minha segunda peça publicada, não é a minha segunda peça que eu escrevo, né? Porque quando eu entrei no SESI, você tem que entregar outra peça, então eu tenho, sei lá, três e duas publicadas. Eu nunca montei nada. Se eu tivesse que fazer uma epígrafe hoje, é Pedro Vieira, escreveu pra caramba, não montou nada. Tipo, tem programas da TV, mas no teatro, seu grande sonho não fez nada. Tipo, mas ao mesmo tempo eu fiz, porque eu publiquei. Então essa questão para mim, quando as pessoas perguntam, eu não sei direito. Porque, sei lá, já fiz leitura encenada, etc., mas é diferente de ter alguém que vai montar de fato. Eu acho que, tipo, o roteiro traz muito isso, fazendo bastante programa de TV que eu já fiz e tal, que não tem um lugar que você não tem muito como ir além disso, porque você também é um jogo, né? Se você der o primeiro passo e vai vir um realizador, ou um diretor, uma diretora e vai montar aquele texto, seja ele na linguagem que ele for. E você tem que deixar o espaço para o outro brincar também. E às vezes essa brincadeira é muito gostosa, né? Porque você vê outro fazendo, criando em cima e você fala, cara, eu não tinha pensado nisso e ficou tão melhor, ficou tão legal. É, Então eu estou super aberto, assim. É lógico que na minha cabeça eu acho que você pegou bem. Na minha cabeça tipo, é tudo escuro e são os áudios. Porque é para você afetar um outro lugar do meio mesmo, do meio ser mais quente e esse meio te levar para outro espaço de imaginação, dentro do ambiente do teatro. Mas se alguém um dia for montar o texto e querer propor um outro tipo de encenação, para mim tá ótimo também. Que eu acho que meio que a televisão traz muito isso, sabe? De você estar aberto a escutar mesmo, assim, e Não criar pode se junto, sabe? apegar muito à sua Não pode se ideia. apegar, não pode se apegar, porque, tipo, é um jogo, é isso, é tipo vôlei, sei lá, todo mundo joga junto, não pode deixar a bola cair no chão, entendeu? Tem uma pergunta A aqui. Lígia está perguntando aqui se você já pensou em dirigir alguma peça sua. Olha, acho Acho que que ela está já. O te supermercado induzindo mesmo. a, inclusive. Te induzir a dirigir. Ah, eu adoraria, mas eu acho que eu não tenho muito estofo mesmo assim de formação, sabe? Eu não fiz, né, não fiz SP, por exemplo, que é uma baita escola, ou eu não, sei lá, a minha experiência com teatro, ela vem lá de trás, assim, da adolescência, que eu morava no sul de Minas, numa cidade, e aí a minha mãe, que deve estar assistindo, ela era amiga do melhor amigo dela, tinha uma companhia lá, Companhia Santa Cecília, e aí, tipo, eu tava no terceiro ano, meio perdido, não sabia o que fazer. E aí eu vi um cartaz, assim, na escola, eu falei, meu, vou fazer isso aí. E aí, tipo, lá, eu, sei lá, brinquei de ser ator, assim, foi legal, estudei pra caramba, foi onde eu comecei a ler mais peças. Mas não saiu disso, assim. Então eu acho que eu precisaria, tipo, ter um primeiro texto, alguém dirigindo, pra ir falar, ah, beleza, aprendi aqui, agora eu vou fazer do meu jeito. Mas também, enfim, são vários caminhos, Mas você né? tem essa pretensão ou você fica satisfeito só como dramaturgo? Não, não, se eu conseguisse montar essa que está aí agora para as pessoas lerem, já fico super satisfeito, assim, já seria muito incrível pós-pandemia começar com um texto montado, assim, já seria muito massa. Bom, se tiver um diretor, uma diretora aí, já sabe que manda um e-mail pro Pedro. Ou para a editora efêmera, que a gente Ou pra faz o... editora também, a gente combina. E ó, eu prometi, inclusive eu postei no Instagram da Efêmera, postei lá um negócio sobre cansaço de telas. Então eu prometi que não ia ser muito longa a nossa Tá bom. live. Mas eu vou perguntar, primeiro eu vou dizer, ver se alguém que estiver acompanhando tiver alguma pergunta para enviar agora, enquanto eu faço a minha última, pelo menos para mim, que tem a ver justamente com essa coisa do roteiro, dramaturgia, assim, já que você está nesses dois mundos.
O que que você acha que é, enfim, semelhanças e diferenças, assim? Ou se para você, embora tenha, né, claras diferenças de linguagem, etc., mas para você, quando vai escrever, meio que a postura é a mesma? Como que é isso para você? Cara, eu sou um maior incentivador, assim, até quando eu dou aula, às vezes eu dou aula de roteiro meio nível básico, assim, e eu sou um maior, tipo, professor que, quando, né, antes da pandemia, que chegava falando, vocês foram ver peça esse final de semana? Vocês foram no Sesc? Tipo, eu dou aula de roteiro, não dou aula de dramaturgia. Vocês foram, tipo, lá na Praça Rosa, o tiro que tá passando, assim, porque eu acho que uma coisa alimenta a outra, assim, porque, né, tipo, não existiria o roteiro cinematográfico se não fosse o teatro, que, enfim, tá aí há muito mais tempo e a dramaturgia vem daí, do cinema, da TV vem daí, né? E eu acho que é isso. Eu fiz comunicação, aí comecei a trabalhar com roteiro. O teatro vem desse lugar da adolescência e depois, quando eu mudei para São Paulo, fui morar com a minha tia, que é irmã da minha mãe, e ela era crítica da Folha de teatro. Ela já faleceu há 8 anos atrás, mas ela trabalhava como crítica. Então, eu estava em São Paulo, meio tipo descobrindo as coisas, e ela me levava pelo braço, assim mesmo. Ela me pegou pela mão, e falou: hoje nós vamos ver peça tal. Aí eu ia. Hoje nós vamos ver. Eu não sabia nada. De repente eu estava vendo tipo um tanto de gente legal fazendo um tanto de coisa. Tomei um banho de teatro em 2009, assim. 2009 até 2010. E aí eu falei, caramba, pô, isso tem tudo a ver. Tipo, para mim não é excludente. Eu acho que tem diferenças exatamente da linguagem, né? Tipo, o teatro é muito mais sobre diálogo, né? E ter esses recortes muito específicos, como é o último supermercado do mundo, né? Um cenário, dois personagens. Mas eu acho isso muito foda quando isso vai para o cinema também. E eu acho que hoje em dia o cinema influencia muito a dramaturgia do teatro, né? Tem muita gente que faz os dois, que tá trazendo mais coisas cinematográficas de mistura de linha narrativa ou de uso da linguagem audiovisual. Então, acho que tem uma diferença clara, você tem que estudar, porque isso às vezes você sente assim. Às vezes eu já trabalhei como parecerista de laboratório, ou alguém pede fazer um roteiro, você sente que às vezes a pessoa tem muita mão no teatro ainda e falta pensar de uma maneira mais audiovisual, mas o mesmo serve para quem é do audiovisual escrever roteiro, peça de teatro, tem que virar outra chave. Mas para mim o processo é o mesmo, assim, é pensar em personagem, ideia. Eu acho que o que a TV traz mais para o teatro é pensar um pouco a estrutura da história, o começo, meio e fim. E o que o teatro traz para os meus roteiros é ser um pouco mais livre. Porque eu sempre brinco com os alunos ou com as discussões. Enquanto a gente está pensando, nossa, que filme legal, que roteiro inovador, que dramaturgia interessante no cinema, o teatro já fez aquilo que a gente viu provavelmente há 50 anos atrás. De inovação, de mudança de linguagem, de tudo, o teatro está sempre 60 anos na frente. E quanto mais eu leio, mais eu penso assim, cara, o teatro é muito foda. E tá sempre dois, três passos à frente, apesar de ter dois, três passos atrás em relação a dinheiro, né? Tipo, um edital que sai em São Paulo Total. com o que o pessoal do teatro ganha fazer uma peça, a pessoa às vezes ganha fazer um roteiro, sem ser filmado. E o componente tem que fazer a peça inteira, pagando desde o do bilheteiro até o iluminador, entendeu? Então, essas discrepâncias que me irritam, assim, porque para mim a dificuldade é igual e uma coisa vai alimentando a outra. Então, para mim tem diferença total de escrever, são duas linguagens muito diferentes e parecidas, mas uma coisa vai alimentando a outra, assim. Então, acho muito importante que as pessoas, enfim, né, vão consumindo os dois, assim. Porque tem muito esse papo no audiovisual, tipo, eu não gosto de teatro, não sei o quê. Eu falo assim, meu, tem muito filme chato também. Tem um monte de série chata também. Tipo, tem Não coisas pode boas de assistir uma lançar. peça e Não definir pode que gosta ou e não gosta, definir né? que, pô, você está em São Paulo, que talvez é uma das capitais do mundo com o maior nível de pesquisa teatral do mundo. Tipo, com mais companhias que estudam, que fazem projetos de pesquisa. E você tem a ESP, por exemplo, que você se formou, citou, que é, porra, é referência na América Latina de estudos de teatro, assim. Tipo, então não pegue um rolê que não foi legal. Tipo, porque tem um tanto de série e filme ruim também. Então, acho que é isso. Acho Muito. que é Por isso. outro lado, não sei se é bem por outro lado, mas quando eu leio O Último Supermercado do Mundo, claro, me vem imagens, inclusive para mim,
criei uma Samantha e um Carlos na minha cabeça que, tipo, são a verdade absoluta, assim. Tipo, para mim, eles são essas pessoas e com as características físicas que eu imaginei. Se eu vi, quando eu ver isso montado, vai ser um choque para mim ver outras pessoas que não as que eu imaginei. Mas eu vejo que é um texto que, se alguém quisesse fazer dele um filme ou um curta, não sei que tamanho seria, não seria tão distante, né? Ou você discorda? Ah, acho que não. Eu não imagino ele em outra plataforma a não ser peça e uma peça falada, por exemplo, no formato de dramaturgia de podcast. Mas eu acho que como ele tem esse recurso de ser tudo no mesmo ambiente, ter essa questão sonora, dos áudios, etc., eu acho que super daria para fazer um curta, por exemplo, ou um média. Mas é que na minha cabeça ele funcionaria bem no, assim, eu adoraria ver ele no palco, que é a função original dele, e depois num formato talvez mais de áudio, que eu acho que como ele tem muito diálogo, etc, acho que funciona, eu acho, né? Funcionaria bem. Mas, pô, super aberto. Se algum dia alguém quiser falar, quer tentar fazer um curta, faça aí. Adapta para roteiro. Vai ter que É, adaptar a peça para roteiro. e acho do caralho também. Não, isso de adaptar peça para roteiro, sei lá, tem vários filmes que são muito bons nisso, né? Enfim. Mas eu acho que no caso dessa peça específico, eu adoraria ver primeiro no palco, sabe? Acho que um gosto pessoal, assim, ia ser tipo. Eu também, na minha cabeça, tenho Carlos e Samantha muito claros, assim, então eu tipo, queria ver ele naquele lugarzinho, que pra mim é muito especial. Espero que a gente possa voltar pelo menos no final do ano. Assim. Total, é. Espera que a vida possa voltar É. até o final do ano. Bom, se ninguém tem alguma pergunta ou objeção, vamos nos caminhar para o final. Eu tô me sentindo o próprio. Ó, eu boto o dedo aqui e fica aparecendo essas coisas na minha cara. E pior, isso já aconteceu na última live que a gente fez e eu tô cometendo o mesmo erro. Não aprendi nada. E não sei, você quer. Quais são suas últimas palavras, Pedro? Não, é isso, cara. Queria agradecer. Como eu falei, eu acho que o trabalho da efêmera é muito importante, porque a gente tem uma. Enfim, deixar aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu falo. Mas eu acho o trabalho da efêmera Essa é a muito. chance, hein, gente? Tá, antes de eu encerrar, então, tem uma pergunta aqui. Fala um pouco sobre a Samantha, me encantei pela pureza dela e queria saber o que te inspirou a escrevê-la dessa forma. É, as pessoas que leem às vezes mandam mensagem sobre a Samantha mesmo, especificamente. É que para quem não leu, enfim, depois entrem lá no site da Efêmera que está lá disponível. A Samantha é essa personagem que trabalha no último supermercado do mundo. Ela é contratada por essa empresa para trabalhar nesse lugar que não tem ninguém. Tem uma base militar e não tem mais nenhum cliente. E eu acho que nem nenhuma pureza, assim, que eu acho que ela vai mostrando ao longo da história, não vou dar spoilers, mas que ela tem uma missão também, né? Acho que assim como o Carlos tem uma missão da pasta de tomate, que você descobre que tem um fundo familiar, ela também tem um fundo familiar que eu acho bem menos bobo, assim. Acho que é mais nobre que o dele. E que eu acho que às vezes, como diria minha mãe que deve estar assistindo ainda, é uma expressão mineira, tem gente que faz de bobo para viver. O mineiro às vezes faz um pouco de bobo para viver, no geral. E eu acho que ela faz de bobo para viver, para sobreviver, na verdade, porque ela não tem grana. Então ela aceita esse emprego ruim, na verdade, que ela está se isolando do mundo. E só que no fundo ela sabe o que quer e ela vai atrás daquilo, ela não vai sossegar enquanto isso. Então, eu acho que o que me inspirou essas personagens que tipo que sabem muito o que quer e vão atrás daquilo. Que no fundo a minha questão sempre foi que esse embate entre a Samantha e o Carlos, né, são dois objetivos fortes, mas o dela sempre foi mais, para mim, menos bobo, assim. Que era uma questão Ou de. seja, você considera que ela sabe as contradições do que ela está fazendo ali, daquele supermercado, mas ela
finge uma inocência para lidar com aquilo de forma mais fácil, assim. Eu acho que ela sabe, ela não tem talvez ciência completa, sei lá, se fosse uma pessoa teórica para falar, ela está sofrendo as contradições do neoliberalismo e da evolução do capital sobre a forma dela de trabalho. Eu acho que ela tem plena ciência do que ela faz, ela só precisa realmente sobreviver. Eu acho que as pessoas, às vezes, a gente acha que elas não sabem, mas elas sabem real, assim, o que está acontecendo. E eu acho que está aí, falando um pouco do começo da conversa, tipo, do humor dela vem disso, né? Tipo, eu sei, eu não sou idiota. Você que é. Você que não sabe o que eu sei. E aí eu acho que o personagem de comédia também é legal quando ele tá brincando com as pessoas. Ele não é só o bobão ou só o inocente. Ele também é esperto num lugar que não é o esperto clássico do tipo, te peguei, mas ele é o esperto na sobrevivência dele, assim. Não sei se eu fui muito claro. Mas eu acho que ela sabe, eu escrevi. É um personagem que eu gosto bastante, assim. E tem muitas perguntas sobre ela. Na verdade, eu acho que eu falei do Carlos como protagonista porque ele tem essa coisa da pasta de tomate, e tal, mas eu acho que os dois têm pé de equilíbrio, tem equilíbrio na função de protagonista, né? Também acho, é. Estão bem divididos ali, né? São bem divididos. Não Ó, sei se eu, quem não não sei se eu tá respondi. entendendo nada sobre Samantha e Carlos é porque não leu, mas vá lá. Vou fazer mais o merchan. Vai lá Mais no um jabá, site. E um jabá, no caso, é que nem um jabá, porque a peça está disponível gratuitamente, entre exato. outras, lá no nosso site. É só baixar o PDF e colocar onde quiser para ler. E aí, ó, de novo apareceu. E, e é isso, Pedro. Muito Massa. Eu vou obrigado aproveitar por também falar que eu não falar. li todas ainda, mas tem peças de autores aí muito legais, tipo Havana, que é muito massa. Tem lá, para quem é do roteiro que está acompanhando, a Havana é lá do Série Lab, tem uma peça também na Efêmera. Tem a Thaisa, que, enfim, conhecemos também através do rolê do roteiro, também tem uma peça lá na Editora Efêmera. Eu acho que voltando à sua pergunta sobre interseção entre roteiro e teatro, é isso. Tem lá três pessoas que eu me lembro de cabeça que fazem roteiro e teatro ao mesmo tempo, né? Eu, Thaisa e Ivana, assim. Tal. Então, isso que é É, e massa. nem E por tem isso, porquê, né, esses mundos ficarem tão separados. Às vezes eu acho que tá mais separado do que devia, né? nossa, Porque no total. fundo tem muitas conexões, assim, que pode É, beneficiar os dois lados, né? Quanto mais comunicar, melhor para os dois lados. Assim. eu acho que o meu sonho, assim, era ter uma faculdade de dramaturgia, que não é uma faculdade, sei lá, um curso que você vai fazer de roteiro ou um curso de dramaturgia, igual eu fiz no SESI. E, né, tipo, você faz um curso uma faculdade de dramaturgia, ponto. Que você vai estudar roteiro para cinema, roteiro para TV, lógico, cada um segue o seu caminho e faz sua especialização, mas que você, tipo, estuda um pouco tudo, né? Sitcom, quer fazer podcast, enfim, tem um instituto de dramaturgia, já 4 anos de dramaturgia a full, assim, tipo, de todas as suas plataformas. Isso seria talvez o melhor dos mundos, né? Porque aí não precisa dividir, porque aí você pode escrever. Tipo, eu acho que hoje em dia o mercado, falando em mercado, no último supermercado do mundo, o mercado pede isso, que você consiga transitar entre as linguagens, sabe? Que não seja um roteirista ou um autor, ou uma dramaturga, que seja um dramaturgo que seja só focado em uma coisa só. Pelo menos eu penso assim. Tanto como linguagem, que eu acho legal, porque tem muita coisa para explorar, tanto para sobrevivência mesmo, como autora ou autor, assim. Se tivesse que dar uma dica, se tivesse que encerrar com uma dica. Não, eu quero que você funde essa escola, inclusive. Já estou aguardando Já estou essa aguardando, escola de dramaturgia. acho que Hã? pós-pandemia a gente pode fazer, acho que pós-pandemia a gente pode fazer uma reunião entre o pessoal aí do roteiro, do teatro e já pensar onde vai ser essa sede.
Total, não, perfeito. Falou em sede é porque a coisa é séria. Vai dar certo. Exatamente. Mas Bom, é, acho que também é eu isso. super concordo. Massa. Obrigado, Pedro. Vai ficar salvo essa, se tudo der certo, claro, que às vezes dá uns problemas. Vai ficar salvo essa live aqui. Então, Ah, sim. também quem não viu ou quem viu só um pedaço, enfim, divulguem e leiam É, o texto do Pedro, não somente o texto do Pedro, mas sobretudo o texto do Pedro. massa. Esse. Valeu e é isso. Eu acho o trabalho da Câmara muito legal de publicar peças e tamo junto aí, quando precisarem. É, só fazendo o último jabá de dramaturgia e roteiro. É, atualmente eu estou na diretoria da ABRA lá, Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Sou um dos diretores e para quem está vendo isso e quem for ver depois no gravado, sigam a gente lá no Instagram ou no LinkedIn, no Facebook, porque a gente posta muita dica, cursos, conteúdos. Como que é o Instagram? O Instagram acho que é a Abra, A-B-R-A, Abra, tipo de abra a porta, ou no caso, abrir o roteiro, Abra, underline roteiristas, todo dia quase tem conteúdos lá dos associados ou dicas que a gente posta, então quem for ver depois no gravado, eu acho uma boa dica aí para dar também. Maravilha. Então, beleza. Valeu, Pedro. Valeu, querido. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Valeu por quem acompanhou aí. Valeu, gente, todo mundo que estava aí. Até mais. Até a próxima.